Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jeffote Mil e vamos para mais um vídeo, né? Vamos falar agora da Copa do Brasil 2002, né? A Copa, né, que consagrou o Corinthians campeão, né? Depois de 7 anos o Corinthians voltou a ganhar a Copa do Brasil e vamos comentar, né, dessa trajetória, né, do campeão de 2002 que foi o Corinthians, né? O Corinthians tinha um time forte, né? E treinado pelo Carlos Alberto Parreira, né? O tetracampeão da Copa de 94, né? E o Corinthians teve um 2002 mágico, né? Ou quase mágico, né? Porque além da Copa do Brasil, o Corinthians conquistou o torneio Rio-São Paulo, né? E no segundo semestre ele foi vice-campeão brasileiro, né? O Corinthians tinha no seu elenco nomes como Dida, Kleber, né? Vampeta, Ricardinho, né? E o David, que estava numa grande fase na época. E o Corinthians, naquele campeonato, era um dos favoritos, né? Na primeira fase, o Corinthians tirou o River do Piauí, ganhando de 2-1 e 2-0. Na segunda fase, o Corinthians elimina o Americano de Campos, né? Lá em Campos, goleando por 6-2, né? O Americano de Campos era um time chato na época, era um time até competitivo e tal, né? Então, só que o Corinthians não deu trégua e foi lá e meteu 6, né? No time do Caixa da Água, né? O americano que era pau mandado do Eduardo Viana, né? Que era apelidado de Caixa da Água, né? Enfim. Nas oitavas, o Corinthians enfrentou o Cruzeiro, né? Que tinha um time forte, né? No primeiro jogo, o empate 2-2, né? E aí parecia ser uma missão difícil, né? Do Corinthians, né? Em ganhar no Mineirão, né? O Cruzeiro que tinha um time bom ali em 2002, né? Tinha como referência no ataque o Edilson, né? O Capetinha, por exemplo. Só que no Mineirão, o Corinthians não se abateu, né? O time chegou a abrir 3-0, né? Ainda levou 2 gols do time do Cruzeiro, mas isso nem fez falta, né? E no final, Corinthians 3, Cruzeiro 2, né? Nas quartas de final, o Corinthians enfrenta o Paraná Clube, né? No Pacaembu, o Corinthians ganha de 3-1. E em Curitiba, né, no Couto Pereira, o time perde de 1-0, só que avança. Semifinal, o Corinthians enfrentou o São Paulo, né? O rival São Paulo. Os dois jogos no Morumbi, né? Na época era comum, né? Os clássicos serem no Morumbi. Na ida, o Corinthians, né? Na ida, comando do São Paulo, o Corinthians ganhou de 2-0, né? Na volta, agora o mando é do Corinthians, né? O São Paulo reage, né? Até vence o jogo, mas só que vence por 2-1. Só que o Corinthians elimina o rival, né? Por ter no 3-2 no agregado e avança. Na final, o Corinthians enfrenta o Brasiliense, né? O surpreendente Brasiliense que estava surpreendendo todo mundo, né? Tinha batido os gigantes ali no caminho, né? Tinha eliminado o Atlético Mineiro, tinha eliminado o Fluminense, né? Enfim, o Brasiliense estava fazendo estrago ali. No primeiro jogo no Morumbi, o Corinthians sofreu, né? Diante de um time que não tem tradição e tal, mas porém era um time muito bem armado, né? E o Corinthians ganhou de 2-1, né? Foi um jogo ali sofrido e tal, né? E o David foi decisivo, né? Para fazer o gol da vitória do Corinthians. E uma semana depois, né? Em meio a esse tempo, né? O Corinthians ainda ganhou o Rio-São Paulo, né? Num fim de semana, né? Contra o São Paulo. E aí, 3 dias depois, decidiu o título da Copa do Brasil para Itaguatinga, né? E bastava empatar para ser campeão, né? E o jogo foi tenso, né? Foi equilibrado e tal. O brasileiro se pressionou muito, né? Tanto que até saiu na frente ali no segundo tempo, com o Wellington Paulista de falta, né? Só que o Corinthians, né, não se abateu com o gol, né? O time controlou o jogo, foi dominando o jogo, até que empatou o jogo, né, em 1-1 com o David, né? E aí o Corinthians segurou o placar favorável e assim se sagrou campeão da Copa do Brasil, né? Partiu o Gil Baiano, quem bateu foi o Wellington Dias! Oportunidade para o Leandro, faz o cruzamento, subiu! Gol! Gil do Corinthians! O Corinthians é campeão da Copa do Brasil de 2002! O Corinthians, para delírio da imensa fiel torcida, da enorme fiel torcida! Era o bi da Copa do Brasil para o Corinthians, né? E um título muito merecido, né? Um time muito bem armado, muito forte do Corinthians, né? O Parreira, no seu ano, né, em quase 6 meses, tinha conseguido pegar bem a mão do time, né? Com aquele elenco que ele tinha e tal, e conseguiu, né, dar padrão e
E antes do mês de junho chegar, ele já tinha ganhado 2 títulos, né, com o Corinthians, enfim. O time base do Corinthians campeão, né, era Dida no gol, a defesa era Rogério, Anderson, Fábio, Luciano e Kleber, meio campo com 3, né, Vampeta, Fabrício e Ricardinho, e o ataque era Gil, Leandro, né, e David, e o Parreira era o técnico. Agora vamos falar da surpresa, né, e não tem como não falar, né, deles, né, o Brasiliense, né, o Brasiliense tinha quase 2 anos de vida, né, e o Brasiliense fez história e quase que fez mais história, lógico, né? O time do Distrito Federal, né? Que era gerido meio que por fora, né? Pelo polêmico Luiz Estevão, né? Um político ali e tal, muito forte em Brasília e tal, que tinha certa influência, né? No futebol, né? Foi surpreendendo os favoritos, né? E foi, quando foi ver, já estava nas finais, né? A caminhada do Brasiliense, né? O Jacaré, né? Que é o mascote do Brasiliense, eliminou o Vasco, né? Só que é o Vasco do Acre, tá? Não é o Vasco tradicional. O Vasco do Acre, né? Eliminou o Náutico, né? Que, convenhamos, já é uma surpresa, né? O Náutico é um time de tradição, né? Eliminou o Confiança, que aí isso é um duelo meio, né? Tudo podia acontecer e o Brasiliense foi melhor. E aí eliminou 2 gigantes depois, né? Fluminense nas quartas de final e o Galo Mineiro na semi, né? E aí na final o Brasiliense enfrentou o Corinthians, né? E o time acabou vice-campeão, porém deu muito trabalho para o Corinthians, né? No primeiro jogo, o Brasiliense reclama de um gol do Corinthians lá, que o lance que originou o gol teria tido falta do corintiano, tal, no jogador do time do Brasiliense, e como consequência resultou no gol do Corinthians, né? Enfim, eles reclamam desse lance. Acho que teve um outro lance polêmico também, que eu não vou lembrar, mas o lance que eu me lembro assim de cor é esse lance da falta, que deveria ter dado falta, só que o juiz não deu e gerou no gol do Corinthians e tal, enfim. Mas fora isso, o Brasiliense foi um vice muito honroso, né? Deu trabalho pro Corinthians e é isso, né? Foi um vice muito bom. Aliás, o Brasiliense cresceu, né? O time conseguiu subir para a Série B. Depois de 2 anos conseguiu acesso para a Série A, né? Jogou a Série A em 2005, né? Aí, no único ano que jogou a Série A em 2005 ele caiu, né? O Brasiliense. Depois o Brasiliense começou uma queda, né? Depois nunca mais foi o mesmo, né? Mas aquela ascensão meteórica do Brasiliense, né? Pelo menos ali de 2001 até 2005 foi marcante, né? Para o time do Brasiliense e tal. Depois disso o Brasiliense nunca mais foi o mesmo, né? Agora vamos falar da decepção, que foi o Palmeiras, né? Esse não tem a dúvida, né? O ano de 2002 mostrava ali para a torcida que canta e vibra que seria um ano torturante, né? Um ano de muita dor de cabeça, né? Na primeira fase o Palmeiras encarou o modesto Asa, né? De Arapiraca e já deu vexame, né? Ao cair já na primeira fase para os alagoanos, né? Aí o Palmeiras tinha um time forte ainda até, né? Tinha um time com o Dodô, tinha Christian, né? O dupla de ataque ali. Tinha o Professor, né? O Vanderlei Luxemburgo no comando. Só que mesmo com tudo isso, o Palmeiras não conseguiu, né, passar pelo Asa, né? No primeiro jogo em Arapiraca, o Palmeiras perde de 1-0. E na volta no Palestra, né, tinha que ganhar por 2 gols. Mas o time venceu, só que só por 2-1 e por conta do gol fora, o Palmeiras foi eliminado, né? Foi um vexame histórico para o Palmeiras, né? E é isso, né? E é isso, né, gente? Os vexames em 2002 não acabaram no Palmeiras, porque no fim daquele ano o Palmeiras ainda acabaria rebaixado no Brasileirão, né? E isso a gente já contou a história, né? Quando a gente falou do Brasileirão daquele ano, enfim. E é isso, galera. Contamos então a Copa do Brasil de 2002, né? Vencida pelo Corinthians. Espero que vocês tenham gostado. Deem um joinha, comenta no vídeo. E o GFOT vai ficando por aqui. Falou!